saudade de poder estar aqui no templo, né? Conversar com os amigos, conviver, fazer as atividades junto das professoras. Que pena que não podemos fazer mais isso. Mas, por enquanto, a gente vai estar sempre em contato, trazendo histórias e meditando na palavra do Senhor, porque Ele não se esquece de nós, não é mesmo? Vamos começar, então, fazendo uma oração. Pai bendito e santo, me ajuda, me ilumina para conversar com as crianças de maneira clara, de forma a contribuir no aprendizado e desenvolvimento de cada um de nós. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Bom, crianças, hoje a gente vai conversar inspirados na história da Chapeuzinho Vermelho. Acredito que todo mundo já conhece essa história, não é mesmo? A Chapeuzinho Vermelho era uma menina que vivia por aí com a sua capa vermelha que tinha o capuz vermelho. O que deu a ela esse nome, né? Chapeuzinho Vermelho. Então a história conta que a sua mãe pediu para que ela fosse até a casa da vovó levar alguns doces que ela tinha preparado para ela. Chapeuzinho prontamente se dispôs a atender o pedido da mãe. Só que a mãe dela deu uma direção muito clara a Chapeuzinho. Ela disse para Chapeuzinho não desviar do caminho, pegar a estrada reta e não conversar com estranhos. Inclusive alertou Chapeuzinho que havia um lobo ao derredor e ela teria que vigiar e tomar muito cuidado. Chapeuzinho assim então, com essa orientação, pegou a estrada fora. No caminho, quem que apareceu? O tal do lobo. Só que o lobo, astuto que só, convenceu a Chapeuzinho, iludiu a menina, enganou a Chapeuzinho e fez com que ela desviasse do caminho proposto pela mãe. Enquanto Chapeuzinho pegava o caminho direcionado pelo lobo, ele foi na frente dela e chegou antes na casa da vovó. O que acontece nessa hora todo mundo já sabe. O lobo chega antes na casa da vovó e come a vovozinha da Chapeuzinho. Chapeuzinho então chega na casa da vovó depois do lobo. E quando ela chega lá, ela se depara com uma situação estranha, uma situação esquisita. E o lobo continua tentando enganá-la. Mais uma vez enganados, a gente sente uma coisa estranha. Parece que alguma coisa avisa a gente. Só que às vezes a gente está naquela situação e a gente não tem o que fazer. A gente se sente preso e não tem uma reação. Acontece então o que nesse momento? O lobo come também a Chapeuzinho. Pode passar, Will, por favor. Então, a Chapeuzinho e a vovó lá dentro da barriga do lobo, o lobo estava triunfante. Conseguiu o que ele queria, não é mesmo? Comeu a vovó e comeu também a Chapeuzinho. A Chapeuzinho, em desespero, achando que naquela situação estava tudo perdido, ela já tinha sido comida, a vovó tinha sido comida, o que ela podia fazer? Só que uma coisa de dentro dela, uma força maior que ela, fez com que ela pedisse socorro. Então ela gritando por socorro, os seus gritos foram ouvidos ao longe pelo caçador que passava lá perto. E o caçador foi então em busca daquele som de socorro que vinha chamando por ele. E assim então, pode passar, Will, por favor. E assim então, o caçador conseguiu chegar até onde vinha o pedido de socorro, salvando assim a vovó e a Chapeuzinho de dentro da barriga do lobo, tirando então as duas, salvando as duas. Bom, crianças, o que eu quero passar com isso, né? A história da Chapeuzinho é uma história conhecida por todos nós. Eu, que já sou adulta, também conheço e minha infância foi sendo trazida essa história, né, como ensinamento para mim. O que eu quero trazer hoje é uma reflexão com a palavra de Deus, né? O que Deus pode falar com a gente através dessa história? Então, através dessa história, eu consigo entender que Chapeuzinho era uma criança obediente à mãe. Isso é uma coisa boa. Era uma criança atenta às orientações e sempre acolhendo os pedidos.
da mãe. Então ela cooperava com a mãe, ela participava da rotina e do contexto da casa. Isso é muito importante. Eu creio que cada um de vocês também sejam criados dessa maneira e que estejam também sempre dispostos a ajudar em casa, não é? Mas assim que a Chapeuzinho saiu de casa, direcionada pela palavra da mãe, de seguir o caminho reto, a estrada conhecida, vigiando, tomando cuidado com o lobo que andava ao redor, os perigos que ela podia encontrar no caminho e não conversar com estranhos, não é? O que aconteceu? Assim que a Chapeuzinho pegou a estrada, ela se distraiu. As belezas das flores do caminho acabaram levando ela a não vigiar, né, no que estava acontecendo no entorno dela. E assim chegou o lobo. E o lobo nem sempre se apresenta de uma maneira feroz e assustadora. E dessa maneira ele conseguiu convencer a Chapeuzinho a tomar um caminho sugerido por ele. Ela tinha acabado de conhecer o lobo, que a mãe já tinha alertado dos perigos, né, do lobo que rondava por ali, estava ao redor, né? E ele, astuto que só, conseguiu convencê-la a alterar totalmente o caminho traçado pela mãe. Então ela desviou do direcionamento da mãe e assim o lobo conseguiu fazer com que ela desonrasse as orientações da mãe. O princípio fundamental que nós temos que ter em vida, trazido pela palavra de Deus, é o de honrar pai e mãe, para que sejamos vitoriosos em tudo aquilo que empreendermos em nossas vidas. Então, nesse momento, o lobo conseguiu com que ela desviasse do princípio fundamental que norteia nossas vidas, que é a de honra a pai e mãe. Então, aí, a Chapeuzinho já caiu no engano, né? E desviando dos caminhos. Muitas vezes, os desvios que nós fazemos nos nossos caminhos, os tropeços que às vezes a gente enfrenta, né, na nossa caminhada, não prejudica somente a nós. Coitadinha da vovó, estava lá na casa e foi prejudicada pelo desvio da Chapeuzinho. Se a Chapeuzinho não desviasse naquele momento, se ela lembrasse da palavra e orientação da mãe dela, ela chegaria antes do lobo e não teria acontecido o que aconteceu. Esse sentimento de tristeza e de culpa tomou conta da Chapeuzinho por um momento. Quando ela chegou na casa da vovó e se deparou com uma figura que ela não reconheceu como a avó dela, o lobo estava tentando enganar ela novamente, se passando pela vovozinha. Naquele momento, um sentimento de estranhamento tocou o coração da Chapeuzinho. E nós temos que estar sempre atentos a essa sensação. Deus fala conosco o tempo todo. Se nós estivermos atentos, a gente escuta os conselhos e orientações que o Espírito Santo nos coloca. E nesse momento, Chapeuzinho estranhou. Era o Espírito Santo trazendo esse toque para ela. Só que naquele momento, ela, ingênua e criança, frágil, não tinha o que fazer. Ela se sentiu sem condições de sair daquela situação. E foi tragada também pelo lobo. O lobo também comeu a Chapeuzinho. Então o Chapeuzinho, quando ela se sentiu dentro da barriga do lobo, ela e a avó dela, ela sentiu que ela não tinha saída. E naquele momento para a Chapeuzinho estava tudo perdido. Porém, a força de Deus de dentro da Chapeuzinho fez com que ela clamasse por ajuda e por socorro. E essa força é tão grande, ela é tão poderosa, que os gritos de socorro, os pedidos por ajuda e salvação foram ouvidos ao longe. E na figura do caçador, que vem para salvar a Chapeuzinho e a vovó, nós temos então a figura do nosso Redentor, nosso Salvador Jesus. É Ele que vem nos salvar, independente do quantos tropeços, o quanto a gente se sinta culpado no nosso pecado, no nosso erro, Jesus, ele sempre ouve o nosso chamado. E aqui eu trago para vocês, crianças, a palavra que a gente encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 32, em que Jesus fala:
Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Em Romanos, capítulo 10, versículo 13, a gente tem a palavra que diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pode passar. E aí, a gente também sabe, em Atos capítulo 4, versículo 12, traz que: pois em nenhum outro há salvação. É Jesus, esse é o nosso Salvador. É o que sempre está disposto e disponível a nos acolher em qualquer erro que a gente se sinta culpado, em qualquer pecado que a gente tenha cometido. Ele já morreu na cruz para nos salvar. E Ele vem para alegrar nossos corações e iluminar nossos caminhos. Vamos orar, crianças? Senhor Deus, nós agradecemos pelo envio do nosso Salvador Jesus e pela vitória que a cruz nos apresenta. Nós sabemos e nós cremos que em qualquer momento, qualquer situação que a gente se encontrar em nossas vidas, se nós clamarmos o nome do nosso Senhor Jesus, Ele virá em nosso socorro. Então, Senhor, eu peço, Jesus, ilumina os caminhos das nossas crianças, ilumina os corações deles, para que andem em vitória, obedeçam os seus ensinamentos e tenham sempre a cruz como guia em qualquer momento, em qualquer aflição. Se nós clamarmos o seu nome, Jesus, o nome que está acima de todo outro nome, nós teremos a vitória e teremos o amparo que necessitarmos. Em nome de Jesus oramos e já te agradecemos. Então, crianças, fiquem com essa palavra e que Jesus sempre direcione os seus caminhos. Amém.